com esta gangue de viciados em drogas e neonazistas que tomou Kiev e fez refém todo o povo ucraniano. O lado ucraniano, o Sr. Zelensky está pronto para ter uma reunião pessoal. Sim, eu ouvi isso. Por 20 anos, Putin usou a Praça Vermelha como uma vitrine de seu poder. Tanques desfilavam. Mísseis balísticos intercontinentais deslizavam sobre os paralelepípedos e Putin falava por horas. Feliz Dia da Vitória, urra! Mas no dia 9 de maio de 2026, Putin fugiu do palco em apenas 10 minutos. Não havia tanques, nem mísseis, nem aliados como Xi Jinping. Em vez disso, um vídeo de propaganda pré-gravado de 7 minutos foi exibido. A internet móvel em Moscou foi cortada. O show de fogos de artifício foi cancelado. E Putin teve que pedir a Trump um cessar-fogo apenas para realizar seu desfile, porque a Ucrânia vinha bombardeando Moscou com drones por semanas, e ele não conseguia garantir a segurança da Praça Vermelha sozinho. Horas depois, quando enfrentou os repórteres, ele disse algo que não ouvíamos há 4 anos. O confronto com a Rússia, que continua até hoje, acho que está chegando ao fim, mas ainda assim é um assunto sério. E ele não estava mais se referindo ao seu inimigo como uma gangue neonazista, mas como o Sr. Zelensky. Mais uma vez, dirijo-me aos militares das Forças Armadas da Ucrânia. Do lado ucraniano, o Sr. Zelensky está pronto para ter uma reunião pessoal. Sim, eu ouvi isso. Essas palavras poderiam ser interpretadas como um sinal de paz. Mas quando você junta tudo o que aconteceu na Praça Vermelha em 9 de maio, a imagem que emerge parece contar uma história de derrota para Putin. Para entender o comportamento de Putin, o que ele foi compelido a fazer e a gravidade de sua fuga apressada da cerimônia, devemos primeiro entender por que este desfile é tão importante. Você precisa saber o que ele representa. Na Rússia, uma grande parte do que o Dia da Vitória simboliza remonta à Batalha de Kursk em 1943. Naquele ano, os soviéticos mobilizaram 6.000 tanques, sofreram mais de 1 milhão de baixas, mas iniciaram o começo do fim para Hitler. Aquela batalha foi o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial, e o desfile do Dia da Vitória carrega exatamente esse legado, a memória de uma guerra que matou mais de 26 milhões de cidadãos soviéticos. De acordo com pesquisas, mais de 60% dos cidadãos russos consideram este o feriado mais importante do ano. E agora a Rússia está lutando muito perto de Kursk, quase no mesmo território. Os herdeiros de 2026 do exército, que mobilizou 6.000 tanques em 1943, não conseguiram colocar um único tanque na Praça Vermelha. Pela primeira vez em aproximadamente 19 anos, nenhum veículo militar passou pela Praça Vermelha. A cerimônia durou um total de 45 minutos, o desfile mais curto na história moderna da Rússia. A cerimônia de 2025 havia durado 90 minutos. Anos anteriores excederam 1 hora. O deputado russo Yevgeny Popov disse à BBC: "Nossos tanques estão ocupados agora. Eles estão lutando." Mas as imagens vindas da frente questionam essa explicação. Os tanques de batalha da Rússia agora estão sendo protegidos com a soldagem de placas de metal e gaiolas, usando lógica da Primeira Guerra Mundial. Trazer esses tanques tartaruga, como a mídia ocidental os chama, para a Praça Vermelha teria sido ainda mais humilhante do que não realizar um desfile. O que substituiu os tanques foi talvez o resumo mais marcante da situação, um vídeo pré-gravado de 7 minutos. Submarinos, bombardeiros de longo alcance, forças de drones, todos na tela como se dissessem: "Não temos o equipamento real, mas aqui está um filme para você." Mas se as armas nessas imagens fossem realmente poderosas o suficiente para mudar o curso da guerra, estariam sendo usadas na linha de frente agora. Já sabemos que a Ucrânia, um país sem marinha, afundou grande parte da frota do Mar Negro da Rússia e que o famoso porta-aviões Kuznetsov estava fumegando pelo Mediterrâneo. E um detalhe visível na praça foi talvez a peça mais bizarra do quebra-cabeça: soldados norte-coreanos. Pela primeira vez na história, tropas de um país estrangeiro marcharam no desfile do Dia da Vitória em uniformes oficiais. O país que afirma ser a maior potência nuclear do mundo pode ser forçado a trazer soldados da Coreia do Norte para seu próprio feriado nacional. Já sabemos que estão comprando-os para lutar na linha de frente também. As arquibancadas contaram a mesma história. Em 2025, Xi Jinping e 27 chefes de Estado sentaram-se ao lado de Putin. Este ano, estavam Lukashenko, Cazaquistão, Uzbequistão, o rei da Malásia e Laos. E foi só. A China estava claramente se distanciando da guerra da Rússia.
Membros da Duma e funcionários do governo estavam ausentes das arquibancadas principais. A imprensa internacional foi restringida. A CNN e vários outros meios de comunicação foram negados acesso. O legado do exército que venceu a vitória com 6.000 tanques em Kursk em 1943, em 2026, tentou ser preenchido com uma praça sem tanques, um vídeo de 7 minutos e soldados norte-coreanos. Para Putin, essa humilhação pode ter sido insuportável, mas a redução do desfile não pode ser explicada apenas pelo esgotamento militar. Por trás de Putin permanecer na praça por apenas 10 minutos e sair rapidamente, pode haver um medo muito mais profundo. Para entender isso, você precisa pensar nas semanas antes de 9 de maio. A Ucrânia vinha bombardeando Moscou com enxames de drones por semanas. Um drone atingiu o 36º andar de um arranha-céu a apenas 6 quilômetros do Kremlin. 2 pessoas morreram em um ataque de mísseis e drones em Cheboksary, e Putin sabia que isso poderia acontecer na Praça Vermelha em 9 de maio. Cancelar o desfile era impossível. Isso por si só teria sido uma declaração de derrota. Mas garantir isso com segurança não era algo que Putin pudesse fazer sozinho. E é aqui que talvez surja a evidência mais concreta da fraqueza de Putin. Ele teve que trazer Trump para garantir um cessar-fogo de 3 dias apenas para realizar seu próprio desfile. A resposta irônica de Zelensky resumiu a dimensão psicológica. O presidente ucraniano emitiu um decreto oficial declarando que permite que o desfile da Rússia continue. O decreto incluía as coordenadas exatas da Praça Vermelha. Armas ucranianas não serão usadas nessas coordenadas. O líder que antes intimidava o mundo agora parecia precisar de permissão de seu inimigo para sua própria praça. Mas a garantia de Zelensky cobria apenas a Praça Vermelha, não o resto de Moscou, e Putin sabia disso. Isso pode explicar por que ele saiu rapidamente da praça após seu discurso de 10 minutos. Enquanto a Praça Vermelha estava segura, essa garantia terminava no momento em que ele saía dela. E para onde Putin foi pode ser igualmente significativo. De acordo com o documento de inteligência da União Europeia, Putin tem passado tempo em bunkers renovados, particularmente em instalações na região de Krasnodar, desde o início da guerra, às vezes ficando no subsolo por semanas. A residência presidencial dele em Valdai foi removida do Yandex Maps, uma medida anteriormente aplicada apenas a locais militares de alta segurança. Enquanto visitas frequentes a instalações militares foram feitas em 2025, nenhuma visita ocorreu em 2026. Portanto, é concebível que Putin tenha deixado a praça após seu discurso de 10 minutos em 9 de maio e se retirado para um bunker seguro. O documento de inteligência da União Europeia, publicado simultaneamente pela CNN e pelo Financial Times, adiciona outra dimensão a este quadro. O Kremlin está em alerta máximo desde março de 2026 devido ao risco de um golpe ou tentativa de assassinato, e o ataque que Putin teme pode não vir da Ucrânia, mas da sua própria elite política. O relatório afirma que Putin teme particularmente uma tentativa de assassinato usando drones por membros da elite política russa. O ex-ministro da Defesa Shoigu é mencionado como a figura associada ao risco de um golpe. As medidas de segurança na praça confirmam esse medo. A internet móvel e os SMS foram completamente cortados. Mais de 100 sistemas de defesa aérea Pantsir S-1 foram montados em torres ao redor de Moscou. Os funcionários foram proibidos de usar relógios de pulso perto de Putin. Telefones celulares foram proibidos. Dispositivos sem acesso à internet tornaram-se obrigatórios. O show de fogos de artifício foi cancelado em toda Moscou, e o Ministério da Defesa da Rússia ameaçou um grande ataque retaliatório de mísseis em Kiev se o desfile fosse interrompido. Um líder que costumava fazer discursos de horas, subir em tanques e se apresentar como invencível, agora não consegue nem ficar em sua própria praça por 10 minutos, corta a internet de sua própria capital e pede um cessar-fogo ao inimigo. Isso não é paranoia. Pode ser a percepção da verdadeira escala da situação. E as palavras "a guerra está acabando" podem ser a expressão dessa percepção. E a paranoia de Putin pode não ser infundada, pois sinais concretos de fuga estão vindo do Kremlin. Poucos dias antes de 9 de maio, o vice-ministro dos Recursos Naturais, Denis Butsaev, fugiu do país e chegou aos Estados Unidos. De acordo com o The Moscow Times e o Kyiv Post, Butsaev viajou pela Bielorrússia até a Geórgia, depois para os Estados Unidos, escapando do radar do FSB. Este é o primeiro caso conhecido de um oficial russo desse nível fugindo do país, e Butsaev não era um burocrata comum. Ele era responsável pelos recursos naturais.
Ser responsável pelos recursos naturais na Rússia significa ser responsável pela única coisa de valor que o país possui. Este homem sabe onde o petróleo é vendido, como as sanções são contornadas. Esta informação pode ser extremamente valiosa para a inteligência ocidental, e a capacidade de Butsaev de escapar do FSB fala por si só. Ele passou por todas as verificações de antecedentes, permaneceu nesta posição por anos, e alega-se que sua família se mudou para os Estados Unidos semanas antes sem ser notada. Isso pode indicar sérias falhas na estrutura de segurança interna do regime. Em um regime construído sob poder absoluto, chefes de segurança culpando uns aos outros, um vice-ministro escapando do FSB e documentos de inteligência sendo vazados simultaneamente para 3 diferentes meios de comunicação internacionais. Quando todos esses fatores são avaliados juntos, o quadro emergente pode ser muito claro. Essas paredes estão rachando. Além de todo esse quadro, vêm as próprias palavras de Putin. E essas palavras podem ser a parte mais importante de todo o cenário. Acho que este assunto está chegando ao fim. Esta frase foi confirmada pela BBC e Al Jazeera. E você precisa pensar em quem está dizendo isso. Um líder que por 4 anos disse: "A vitória será nossa", que descreveu a Ucrânia como uma gangue de viciados em drogas e neonazistas, que desafiou a OTAN. Agora o mesmo homem está insinuando que a guerra está acabando, e ele está se dirigindo ao seu inimigo como o Sr. Zelensky. Apelo mais uma vez aos militares das Forças Armadas da Ucrânia. Tomem o poder em suas próprias mãos. Parece que poderemos chegar a um acordo mais facilmente com vocês do que com essa gangue de viciados em drogas e neonazistas que tomou conta de Kiev. Do lado ucraniano, o Sr. Zelensky está pronto para realizar uma reunião pessoal. Sim, ouvi isso? Quando um ditador começa a humanizar seu inimigo ao longo de 4 anos, isso pode ser um sinal de que ele está se preparando para sentar à mesa com esse inimigo, ou que foi forçado a isso. De acordo com a Al Jazeera, o pesquisador do Chatham House, Keir Giles, adverte contra interpretar as palavras de Putin como um indicador confiável de que o conflito está realmente se aproximando da resolução. Mas ele também chama a atenção para uma possibilidade. O melhor que podemos esperar é que Putin perceba que a Rússia, na verdade, não está vencendo a guerra. E o discurso de Putin, que normalmente dura horas, terminando em 10 minutos, sua tentativa de culpar a expansão para o leste da OTAN pela guerra, mas a Ucrânia não tendo se juntado à OTAN e a OTAN tendo afastado a Ucrânia para evitar provocar Putin, tudo isso pode estar desenhando o retrato de um líder tentando justificar a derrota. As confissões econômicas de Putin também apoiam essa interpretação. Dizer aos oligarcas: "Vocês devem investir dinheiro na economia", pode ser interpretado como um indicador claro de que os cofres do regime estão se esvaziando rapidamente. É relatado que as reservas de dólares e euros do Banco Central estão se esgotando e que a moeda estrangeira nas contas bancárias dos cidadãos pode ser potencialmente confiscada. As taxas de juros e a inflação estão fora de controle. A dissidência aberta está aparecendo na mídia russa pela primeira vez, e os comandantes militares podem ter começado a questionar a guerra. As vendas de antidepressivos teriam mais que dobrado. Este único dado pode resumir o estado do moral público. Como afirma a análise de Tendar, as palavras de Putin vêm de uma posição de angústia e fraqueza. A diminuição do 9 de maio significa diminuir ele e sua administração. Putin não está atualmente sério sobre acabar com a guerra porque a Rússia ainda não alcançou nada. Encerrar a guerra agora formalizaria a derrota, mas ele está tentando iniciar uma nova rodada de negociações para desviar a atenção de sua humilhação. Então, a frase "a guerra está terminando" pode não ser uma proposta de paz, mas pode ser o momento em que um líder que ainda não pode aceitar a derrota pela primeira vez anunciou abertamente o cheiro dessa derrota. E a resposta para por que Putin está falando assim agora pode estar no campo de batalha. De acordo com a pesquisa da Mediazona e Medusa, a Rússia pode ter perdido 352 mil soldados desde fevereiro de 2022. 261 mil confirmados mortos e 90 mil declarados mortos ou desaparecidos por decisões judiciais. Os números divulgados pelo Ministério da Defesa da Ucrânia em 9 de maio pintam um quadro ainda maior. Aproximadamente 1.340.000 perdas de pessoal russo desde o início da guerra, incluindo mortos, feridos e aqueles tornados ineficazes para combate. Nos primeiros 4 meses de 2026, a média diária excede 1.000, com mais de 31.700 perdas de pessoal relatadas apenas em janeiro. A imagem do equipamento é ainda mais impressionante. Aproximadamente 12 mil tanques, mais de 24 mil veículos blindados, mais de 41 mil sistemas de artilharia e mais de 279 mil drones destruídos.
No Mar Negro, 33 navios de guerra e 2 submarinos perdidos pela Ucrânia, um país sem marinha. Portanto, mesmo de acordo com fontes independentes da própria Rússia, as perdas já não estão mais nas dezenas de milhares. Elas estão muito além de centenas de milhares. A diferença entre os dados do Ministério da Defesa da Ucrânia e da Mediazona é discutível, mas o quadro que ambas as fontes apresentam aponta na mesma direção. Esta guerra está desgastando a Rússia um pouco mais a cada dia, e a diferença tecnológica na frente está acelerando esse desgaste. A Ucrânia derruba 90% dos drones, enquanto a taxa de sucesso da Rússia fica em torno de 64%. A Ucrânia equipa seus próprios tanques com sistemas de proteção ativa, tecnologia que detecta e destrói drones que se aproximam no ar. A Rússia solda mais placas de metal em seus tanques. O relatório de janeiro de 2026 do Ministério da Defesa da Ucrânia afirma claramente que os estoques de veículos blindados e artilharia da Rússia estão sofrendo uma grave redução, e a capacidade de substituir a maioria das perdas não existe. E a Ucrânia não está mais apenas se defendendo, ela adquiriu a capacidade de atacar 1.500 quilômetros dentro da Rússia. Instalações de petróleo, infraestrutura militar, até mesmo Moscou está ao alcance. E o fato de que a segurança da Praça Vermelha só poderia ser garantida com a permissão da Ucrânia, isso pode ser a evidência mais concreta de onde o equilíbrio mudou. No 5º ano desta guerra, a Rússia controla aproximadamente 1/5 do território ucraniano, mas o progresso tem sido limitado a algumas centenas de metros por meses. E a cada dia, a capacidade de guerra da Rússia se desgasta um pouco mais, enquanto a Ucrânia atinge o nível de exportar capacidade militar. De um lado, tecnologia de 2026. Do outro, lógica da Primeira Guerra Mundial. Nesta imagem, Putin dizendo: "A guerra está acabando", não é uma demonstração de força. Pode ser a tradução política da erosão no terreno. Quando Putin pisou na Praça Vermelha em 2022, tanques estavam atrás dele, líderes estavam nas arquibancadas, e ele declarava que iria limpar a Ucrânia de neonazistas. Quando ele pisou na mesma praça em 2026, não havia tanques nem líderes, e ele estava se dirigindo ao seu inimigo como o Sr. Zelensky. Ele deixou o palco em 10 minutos. Presumivelmente, ele se retirou para os bunkers. E ele disse: "A guerra está acabando." O exército que dirigiu 6.000 tanques em Kursk em 1943 não conseguiu colocar um único tanque na Praça Vermelha em 2026. O homem que usou esta praça como uma vitrine de seu poder por 20 anos já não tem o material ou a coragem para preencher essa vitrine. E essa vitrine está se esvaziando um pouco mais a cada dia. Então, o que você acha disso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossa análise não para por aqui. Se você gostaria de ouvir esses relatórios detalhados da PPR Global, que cobrem desenvolvimentos globais, com a facilidade de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas diárias, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição e nunca perca o que está acontecendo no mundo, não importa onde você esteja ou qual seja a circunstância.